Bom dia, corpinhos! O que somos nós hoje? O que é seu corpo hoje? Que grandiosas e gloriosas aventuras teremos! Hoje eu tenho uma convidada maravilhosa aqui no Bom Dia Corpinho que vai falar com a gente sobre dor e passa moto e passa carro do ovo. Bem-vindas a Canoas! Bom dia, corpinhos! Bom dia, nossa convidada já está aqui. Como eu adiciono aqui? Bom dia! E olha, a minha cara Bom tem filtro. dia! Eu tô congelada. Olha o nariz vermelho. E como eu sou dessas, Bianca tá com filtro. Maquiei, gente, em menos de um segundo. Adoro maquiagem instantânea. E pelo menos O que dessa é vez você hoje? começou a live com virada pra mim, né? O que sou eu Milagre. hoje? Que maravilhosas e gloriosas aventuras eu terei. E não terei, que Como está aventuras eu você? terei! Como está você hoje? Como está seu corpinho no frio? Mano, só mano, eu tava aqui do tipo, eu até falei no mantra hoje de manhã, eu falei, gente, eu vou ficar mantrando, porque começa a mantrar, começa a esquentar. E aqui tá do tipo, é gelado esse apartamento. E aí eu pedi também pra casa, você pode fingir que você tem uma lareira, por favor? Cria uma Boa lareira aqui, por tarde. favor. Adorei. Bianca Navarro, apresente-se para nós Eu nesses sou 10 segundos. O que é você? esses 10 segundos do que sou eu. Ai, vocês vão ter que pegar o senso energético, né? Do que sou eu. Que palavras assim, gente. Palavras para ser o que sou. Eu sou isso aqui, no momento, com o cabelo do jeito que quer. Agora, o que eu faço, sendo eu posso lhe contar. Hoje, eu sou, eu faço, né? Eu sou facilitadora certificada de Access Consciousness, para quem não me conhece. Então, eu sou uma CF de Access Consciousness. Eu também trabalho com constelação sistêmica. E também, ou seja, sou facilitadora e também sou criadora aí do método Mais Business, né? Que eu acho muito interessante. Bom dia, Dan! Muito interessante de trazer também, que é um método desenvolvido pelo meu serzinho, agregando hoje, né, todos os minhas consciências dentro desse processo, que é o Mais Business, é o ser por trás do negócio. Então, voltado aí para negócio, mas é um negócio diferente. É um negócio onde você para de só ver o que você está fazendo no seu negócio, o que você gostaria que ele fosse. E, ei, tem pessoas ali, tem seres, não só pessoas, né? Mas tem seres por trás disso. Então, é um espaço diferente de perceber o seu negócio. O que mais que eu Eu sou? adoro essa frase do o ser por trás do negócio. Para mim é tão, tipo, é sobre isso. E é muito legal, As né? pessoas, seres e, né, todo aquele infinito por trás daquele negócio que aparece aqui hoje como um folder, como um curso, como algo, mas quem são os seres ali, né, que estão criando tudo aquilo? Eu acho sensacional. E O que é, e se mais? você parar para pensar, né, um tiquinho sobre o ser por trás do negócio, são os seres, as energias que compõem esse negócio. E até acabei, antes de entrar, que eu falando com uma Laura linda, maravilhosa, que por um acaso está aqui nos assistindo, tá, você é o produto. As pessoas que compõem a sua empresa, se você tem uma empresa maior, são as pessoas que compõem o seu produto. Né? Então, isso é bem interessante. É feito sobre energias por trás disso. O que mais que você me perguntou? Desculpa. O que era para te se apresentar. Quem ainda não conhece a Bianca, que está passando por aqui. Este quadro do Bom Dia Corpinho, ele começou em 2021, quando fatidicamente eu comecei a ter as crises de intolerância a glúten e todo aquele processo onde eu emagreci, enfim. E aí eu me desautorizei a falar de corpo, porque, né, meu corpo estava cagado. Como que eu ia falar de corpo? Então eu resolvi voltar a falar. Meu corpo continua
algumas coisas e questões, mas é sobre isso. É o processo de cada vez mais ter mais consciência com o corpo. E no meio disso tudo, a gente já teve essa conversa, eu e tu, algumas vezes, né? Sobre dor, Sim. sintomas, coisas que estão acontecendo com o corpo. Então, te convidei para a gente falar sobre isso. Bianca Navarro, afinal, o que é dor? O que é dor? Isso é uma ótima pergunta. Sabe que, lendo a pergunta antes de entrar aqui, eu falei, caraca, o que falar sobre isso? Né? E provavelmente, assim, sobre a minha experiência com dor, para quem não me conhece, eu já tive assim, né, algumas questões também com isso. Quem me acompanha lá no Telegram vê bem ao vivo quando isso acontece, né? Eu parei para perceber assim, né? São vários corpos diferentes, são vários seres diferentes, e que a dor de cada corpo ou a dor de cada ser, né? Então eu vou até estender. Tem aqui o tema é corpo, mas eu percebo ao longo desse, né, a jornada de autoconhecimento que muitas das coisas da dor física vem muito da dor do psicológico, também vem do dor do ser, vem do dor de outras coisas, de consciência, de outros corpos e um tanto de outra coisa. Então, sim, a dor física, mas também outras dores. E para cada um é diferente, né? Então, o que é dor? Verdade, o que é dor para você? O que você está identificando ali como dor no seu mundo? E que isso vai para o seu físico, né? Eu percebo cada vez mais que tem isso, né? O que eu estou consciente? Qual é a consciência que eu estou recusando aqui que está vindo em forma de dor? Então, o que é isso para você? E, às vezes, o que é dor para uma pessoa não é dor para outra. E muito do que o Gary traz é sobre a intensidade das coisas também, né? Essa coisa tão intensa, tão forte, tão pesada que a gente sente como Sim. dor, né? Se a gente tirar esse ponto de vista de que é ruim, de que eu não dou conta, ou que o meu corpo não suporta, o que que tá por trás, né? E isso é muito legal de trazer. Qual é a consciência? E isso foi você que trouxe algumas vezes, né? Ele pergunta qual é a consciência por trás dessa dor? O que que seu corpo está sussurrando? E eu, assim, eu acho que eu posso dizer que eu sou uma das pessoas que meu corpo conversa bem nessa linguagem. Eu venho pedindo para ele mudar um dia com isso. Mas ele ainda conversa bastante comigo, tipo, ah, tá, Bianca, é essa linguagem que você, essa energia que você vai me escutar? Então, ok, não tem problema. Eu te mando, eu falo dorzês com você, não tem problema. E E não tu é sabe que sobre julgar isso, né? É só uma forma. Ok, eu tô consciente disso, como eu posso mudar isso? E ao longo desse processo de pesquisa, né? Porque eu entro muito nessa coisa do tipo assim, o que que é que tá aqui? E vou, né, cavocando a coisa toda. Eu não sei se foi a Shannon ou alguém, assim, que eu escutei alguma coisa, que falou sobre a nossa forma de funcionar a partir da dor. Então, tu espera faltar dinheiro para correr, para criar. Tu espera doer uma coisa para ir lá e fazer, né? Então, também o que se requer para que a gente mude isso, né? E, enfim, se está divertido, continue. Mas o que se requer para que a gente mude isso de precisar da dor como fator de motivação para a criação da nossa vida, né? E isso é muito legal de trazer. E eu sei que muitas pessoas que vão escutar isso agora e no futuro, talvez falem, não entendi, né? Mas a gente foi ensinados a viver nesse espaço, né? Se eu tô falando que eu tô linda, maravilhosa, uhul! Quantas pessoas verdadeiramente te escutam quando você tá falando isso? Ou quantas pessoas vão virar e falar, ah, assim é fácil, né? Agora fala para uma pessoa que você tá com dor, que você, ai, não tô bem. Ai, meu corpo tá com dor nas costas. Quantas pessoas vão virar para você? Nossa, verdade. Tu me lembrou de um episódio que, quando eu tive um pouco de clareza disso, foi sobre fibromialgia. Né? Quem não sabe, quando entrei na Access, eu tinha esse diagnóstico, né? Eu já vivia 2 anos e meio com fibromialgia e nada tirava isso. Para quem não sabe, fibromialgia basicamente o seu corpo dói inteiro. Tinha dias que até o couro cabeludo doía, né? E aí eu fui pesquisar, né, um tanto sobre isso. A gente vai, né,
a Vivi falou, né? A gente fala assim, tem um diagnóstico, a primeira coisa que você vai é no Google e começa a pesquisar tudo o que é isso, né? Isso, Bianca, antes de Axis. Quando eu entrei na Axis, comecei a correr as minhas barras, em 2 meses essas dores foram embora, elas se desligaram, né? Que foi aí que eu virei e falei, tá, talvez esse negócio de barras tenha alguma coisa aí pra mim. Que pra mim, né, do tipo, enquanto era na questão ser, né, na questão psicológica, pra mim, assim, gente, não. Agora quando mudou meu físico, eu falei, calma, pera, tem alguma coisa além aí. E eu fui, assim, alguns Instagrams, assim, né? Porque daí eu era bem pesquisadora da USP, né? Então, ok, vamos lá, vamos ver um negócio, vamos fazer um estudo, né? Bem Bianca, naquela época. E aí eu entrei em contato com alguns Instagrams que têm essa questão da fibromialgia. Como conviver com a fibromialgia, tendo crises de fibromialgia, né? Blá, 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 fibromialgia. Eu falei, pô, legal, você tem um público legal. Você não gostaria de fazer uma parceria? De eu pegar algumas pessoas e você correr as barras e ver e perceber o que acontece? Me lembrei da história. Ninguém quis. Ninguém quis viver. Porque ali, olha como a gente é ensinado, e não é sobre o errado daquilo. Mas quantas vezes a gente tem que validar essa dor, né? Em nome de é isso que eu me transformei. Você não é a sua dor. Então, como é que ia ficar aquele Instagram todo se ela tivesse achado uma solução para a dor? Quem seria ela sem a dor, sem poder falar disso? Quem é você se você não tiver mais dor? Então, eu hiper compreendo que é ainda. E eu tô falando disso porque eu ainda tenho dores no meu corpo, né? Não tô falando para vocês que eu não tenho dor no corpo, né? Mas é um espaço que a gente vai trazendo mais consciência. Dor do jeito que eu tinha, não, né? Não é aquele mesmo espaço. Mas se eu vir e falo, ok, se eu não tiver mais que me comunicar, o corpo falar comigo através da dor, o que que eu posso receber disso? E que nem a Vivi falou, se para você isso ainda é significante, importante e assim, é divertido para você, e você está escolhendo isso, legal, né? Que é um espaço muitas vezes de manipulação. Ah, eu tô com dor, eu não posso trabalhar. Ah, eu tô com isso daqui, eu não posso te atender hoje. Ah, O corpo como bode expiatório, né? sim. Tipo assim, não, meu corpo vê, né? É que nem tem os facilitadores que brincam que a gente usa as ferramentas para justificar. Não ficou leve. É. E tá tudo certo, eu faço isso presente consciente, só isso. Ó, eu tô Sim, fazendo isso. E isso foi o que começou a me exato. tirar também, né, Vivi? De virar e incluir isso. Não é isso que eu tô escolhendo. Ok, eu incluo essa possibilidade. E é engraçado, quando a gente tem a disposição de incluir essa informação, incluir o que é dor no seu mundo, por exemplo, com consciência, por um acaso isso começa a mudar. Isso foi uma coisa interessante que uma vez me perguntaram assim, tá, mas o que que tu tá ganhando com essa questão, né, do estômago, do intestino, enfim, o que que tu tá ganhando com isso? E eu garanto que eu não engordo, porque o corpo não consegue digerir, não consegue processar, eu como menos, eu não engordo. E, né, enfim, a minha história aí com engordar e emagrecer, é uma história um pouco longa. E aí, é interessante. Então, assim, todos os lugares que eu tô contratando o meu corpo para criar isso, para garantir que eu não engorde, ao invés de ficar presente, consciente de como realmente eu gostaria que o corpo ficasse, ou como o corpo gostaria de É, ficar, né? E aí tu vai camadas, né? E é muito interessante, porque tu funciona do mesmo jeito que eu, assim, com sim. as camadas das coisas, então é difícil de manter um foco numa linha. Mas, assim, tem a dor ali que a gente quer se livrar da dor, e ela pode ser uma consciência, mas ela pode ser uma criação nossa, que está servindo para alguma escolha nossa, como essa, por exemplo, do não engordar, Sim. né? E sabe o que é muito interessante, né? Bom, deixa eu contextualizar um pouquinho também, né? A Vivi provavelmente já escutaram ela falar bastante sobre isso, sobre o contexto. Hoje, na minha vida, né, eu tenho ainda intensidades no meu estômago, ali, né? Na verdade, vesícula, fígado e estômago, coisa que eu não tinha há um bom tempo. E também tem uma questão com a dor das minhas costas. Tipo, basicamente eu acordo ultimamente à noite,
tipo, dormindo, não é porque eu fui pegar um peso. As minhas costas travam de uma forma sensacional, que hoje eu ri, eu já até tirei foto de eu não conseguindo levantar as costas, do tipo, sabe, não ter esse movimento. E, e isso é bem interessante. Ainda acontece muito menos do que acontecia antes. Eu tenho muito menos disso no meu mundo, mas ainda tem. Né? A fibromialgia foi embora. Eu tinha também, eu tenho, né? Ainda existe para os médicos dessa realidade a endometriose, ou seja, olha quanta dor eu convidei já para minha vida, né? Que aí eram cólicas desde que eu me conhecia por gente de 15 dias. Como dizia o meu irmão, a gente só tinha 5 dias no mês para ser feliz, porque o resto a Bianca ficava. Porque era dor. Eu com dor antes de Axis, hoje eu até dou risada, mas antes eu era muito mal-humorada, né? E não era legal. Então, muito disso já se foi na minha vida. Porém, entretanto, ainda tenho episódios das costas e também tenho episódios aqui, né, dessa parte. E a questão da sensibilidade, que não é necessariamente uma dor, também gostaria de trazer. Eu tenho essas coisas de sentir muito fácil as coisas na minha pele antes de você me encostar, antes do ar me encostar. Eu tenho episódios também de hipersensibilidade de toque, né? Que ainda existe isso também no meu mundo. E por conta disso, eu fui fazer uma classe que chama S, né? Também. Além de ser facilitada 700 bilhões de vezes sobre isso, e aí, que nem a Vivi falou, foi tirando as camadas, foi percebendo coisas diferentes, né, Vivi? Cada vez que vem uma crise, que a gente chama nessa realidade, a gente vai tomando mais consciência, vai percebendo coisas ainda mais diferentes. Mas, para mim, essa classe do S, que foi dada pelo Andrew Gardella aqui no Brasil, tem um tópico chamado dor. Eu falei, é agora, né, Vivi? É agora que eu entendo esse Paranauê. Só que não. Não é sobre entender? E ali eu fiquei fazendo pergunta mesmo, tá? Mas como eu lido com isso? Como eu conserto isso? Essa era a energia. Eu tô cansada de sentir dor. Então percebam aí. Olha quanto julgamento eu tô tendo sobre isso. Tipo, só porque todo mundo nesse planeta não tem a mesma dor do que eu, ou as pessoas só se comunicam através da dor, e a gente tá aí até para falar do marketing, né? Qual é a dor do seu público, né? Então, eu tô falando que tem várias camadas mesmo sobre esse tema, né? Se eu não tivesse que estar nesse espaço de consertar, como eu posso incluir a dor? E se o meu corpo gosta? Ai, essa vai doer em vocês. Se o meu corpo gosta de se comunicar assim. E ali foi uma consciência do tipo, o que eu tô falando que é dor que não é? A gente chama isso, tipo, tá doendo. Tá doendo? É uma intensidade? É uma energia? É uma consciência? O que o meu corpo tá falando? E a própria questão do julgamento, né? Eu não deveria estar sentindo isso não deveria estar acontecendo, meu corpo não deveria se comunicar desse jeito. Até o próprio julgamento da coisa faz com que a gente não receba da coisa. Então, digamos que o corpo esteja captando alguma coisa, percebendo, sei lá, de outros corpos, entidades, da Terra, enfim. Ou alguma possibilidade do futuro, que eu percebi muito isso também. Tipo, meu corpo está percebendo alguma coisa antes de mim, e ele já está funcionando para mudar isso nele ou para expandir o espaço dele. E eu tô aqui, ai, tá doendo. E aí a pergunta, né? Mas, é dor ou é desconforto? Né? E essa consciência que chega através dessa linguagem como dor, né? E se então eu não julgar que eu deveria ou não deveria, meu corpo deveria ou não deveria, o que eu posso receber? E julgamento é uma das maneiras de cortar o receber, que a gente já sabe há 6.000 anos, né? Então, se eu não julgar a hipersensibilidade, a crise, a dor, o desconforto, se eu não julgar isso e eu realmente, ok, o que é isso? O que isso está me trazendo? E eu tenho percebido muito esse lugar desse convite para um novo espaço, que é tão estranho, que é tão intenso, que quando começa eu já olho assim, tá, qual é o novo espaço agora? Isso porque é muito legal de brigar. de perceber isso, né? É uma informação,
é uma consciência, né? E não julgar isso. E sabe o que é legal isso, né, Vivi? Quanto menos a gente julga, menos intenso essa comunicação é comigo. Porque quando eu tô É que nem a resistindo, identidade, né? né? Quando eu tô resistindo, parece que eu intensifico isso. Que nem frio. Completamente. É que nem frio. Vamos pro frio, assim. Vocês já passaram? Alguém aqui já passou por isso? Tô com frio, tô com frio, tô com frio, tô com frio. Você fala, tá, não tô, tá, pera, dissipa esse frio aqui. Que é muito mais sobre a conversa que você tá tendo com o teu corpo. Você tá falando frio, 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 ele tá frio, 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 frio. Desfoca do frio. Pô, você pode fazer isso. Meu, é instantâneo no corpo. Eu acabei de ficar com calor. Eu tava congelada até agora. Desfoca do frio. Ok. Tá geladinho. Não vou falar que não tá gelado. Tá gelado. Mas não tá aquele aqui frio, aqui frio, aqui frio, aqui frio. É a mesma coisa com a dor. Tá doendo, tá doendo, tá doendo, tá doendo, tá doendo, tá doendo. Tá bom? Dói, 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 E dói, a dói. força que tu precisa fazer para resistir aquilo, né? Esses dias eu gravei algum áudio, alguma coisa do meu grupo, e eu falei assim, é como se a porta estivesse ventando para abrir a porta e tu tá segurando para ela não abrir, né? Tipo, existe um fluxo que tá vindo, que tu pode desfrutar desse fluxo e seguir com ele, e tu fica fazendo uma puta força para segurar aquela porta, porque o vento não empurre, né? Então, quando a gente tá resistindo a qualquer coisa, fica pior. Mas o quanto que a gente foi ensinado a resistir, né? Não, eu não deveria estar sentindo isso não deveria estar acontecendo, não deveria ser dessa forma, e aí tu fica ali gastando a energia para segurar, que tu simplesmente está, ok, beleza. Não consigo mudar isso nesses 10 segundos. Ok, o que é isso então? O que isso está me Sim. trazendo? O que isso está me comunicando? E tem um áudio que eu já falei milhões de vezes para ti, e eu acho que eu nunca falei aqui. Vou colocar ele no story depois. É sobre o Gary e a Shannon fazendo um podcast sobre dor, Sim. depois que ele teve o herpes zoster, né? Que eu não conheço muito bem, mas que eu escuto falar que é uma coisa que Dói. são dores absurdas, assim, né? Sim. Justiça. Enfim, pode ficar por aí, não precisa chegar por aqui. Mas a gente pode receber a contribuição do Gary por ele ter passado por isso, né? E ele fala que a dor é um poder que você está recusando. E aí a Shannon fica assim, como assim, né? E aí ele fala, quando você estava recusando o poder de conversar com as entidades, e ela, sim! Tipo, dá pra ver que ela, na hora, acessa. Isso. Sim! Eu tinha muita dor, né? E aí, não é só dor física. É dor emocional, é dor financeira, é dor psicológica, é todas as outras dores Sim. que existem, possíveis e imagináveis aí, né? Então, esse poder que nós temos, que a gente está recusando, o corpo está tentando mostrar, ou as emoções, ou as finanças, enfim, ou o teu negócio está tentando te mostrar. Fofinha, tem uma coisa diferente disponível, tem algo aí que tu tá recusando, né? Sim. E aí agora, nessa última semana, eu fiquei nisso. Qual é o poder? Qual é o poder? Qual é o poder? A obsessiva compulsiva, né, das perguntas. E aí me veio assim, meu Deus, eu tô me recusando. Eu tô me rejeitando. Esse poder que tá aí, que eu tô recusando, sou eu. Oi! E isso que você trouxe é muito interessante, que nem depois de tempos, tá? Quando a fibromialgia sumiu da minha vida, eu não tive essa consciência, ela sumiu. Eu não tive o uau, assim, né? Depois de um tempo, veio muito assim, com outra facilitação, outra coisa, daí me veio, caraca, a fibromialgia era isso. No meu mundo, gente, pra mim, e não era só isso também, né? Mas eu vou dar uma das consciências. O quanto meu ser infinito estava pedindo para ser tão gigante, reconhecer essa gigantesco ser que eu sou, que tem a habilidade de engajar e conectar com o planeta todo ao mesmo tempo. Porque essa sensibilidade, para mim, muitas vezes, é sim trazendo toda a percepção dos corpos das pessoas para o meu, né? Meu caso, minha consciência de hoje. Amanhã eu posso acordar e ter outra consciência, tá?
Mas o quanto que, pra mim, eu tava vivendo tanta mentira naqueles últimos anos na minha vida, e que eu fui tentando, ao invés de expandir o meu ser infinito, eu fui fazendo o quê? Contraindo o meu ser infinito para caber no meu corpo, porque eu não estava conseguindo ficar mais presente com tanta mentira no meu mundo. E isso doía. Doía. Muito. Né? Então, assim, pegar isso, que nem você falou, a consciência do que você não está se recebendo. Eu era tanto os outros, tanto no mundo dos outros, que eu esqueci, assim, eu vou trazer bem essa palavra, quem era eu ali dentro. E para buscar esse eu, parecia que eu tinha que comprimir tudo que eu estava percebendo, porque se eu conseguisse encaixar isso dentro do meu corpo, porque é ele que estava doendo, aí eu ia poder mudar. Isso aqui não é bem assim que funcionou, né? Quando aí eu percebo. Não, pode dizer, depois eu lembro. Que consciência sensacional, do tipo assim, o corpo precisa doer pra tu ficar presente com ele. E esse era o meu mecanismo, porque se doesse eu ia ver. Porque quando eu conheci barras, foi isso. Eu não aguentava mais dor. Eu cheguei no meu limite, né? Eu era hiper resistente à dor, porque eu fui aprendendo, né? Esse nosso corpo ele é muito habilidoso com isso. Ele vai aumentando a sua resistência. Então, eu tinha resistências de dores que hoje, meu filho, se tiver um negocinho que dói, eu quase morro. Tipo, eu perdi essa resistência. Amém, Jesus, né? Mas ele era tão resistente que eu não consigo descrever a dor que eu sentia, né? E que é o mais legal, todo mundo falava que era coisa da minha cabeça, que não era possível isso, e um tanto de outras coisas. Daí tem ainda, né, que eu falei, tem outros paralelos sobre isso. Mas percebam aí as barras com isso. O que a barra faz? As barras fazem quando você faz uma sessão de barras. Ela vai dissipar todos os pensamentos, sentimentos e emoções. Ela vai dissipar os julgamentos, as crenças, os pontos de vista que não são seus. E conforme eu fui correndo as minhas barras, tudo isso que eu estava tentando comprimir de mentira no meu mundo foi se dissipando. Essa foi a consciência que eu fui ter, eu acho que mais de um ano depois de Access. Porra, isso é sensacional. Né? E aí quanta consciência tem dentro da dor. E era esse o mecanismo que eu tinha. Aí é isso que eu ia falar quando eu conheci Barras, né? Bianca sendo Bianca, mudando de assunto no mesmo assunto. Quando eu conheci, assim, que Barras apareceu na minha vida, foi quando eu parei e falei, eu não aguento mais isso na minha vida. Tipo, não é possível que eu tenha, o resto da minha vida eu tenho que ficar assim. Né? E não era só a dor física, como nem eu disse, era a consciência de outras coisas, as mentiras que eu estava comprando para minha vida. Oi, Lolo! Nem bola para mim. E era tanta mentira no meu mundo que eu cheguei, não é possível que é só isso, não é possível. E foi aonde eu pedi. É verdade, Nala. Chegou num ponto que eu falei, então, ok, eu não tô vendo o que é. Eu cheguei, eu falo assim, né? Eu sempre conversei muito com Deus, você pode chamar de universo, você pode chamar do que você desejar, mas eu falei, vem aqui, que a gente tem que bater um papo. E assim, com todas as moléculas do meu ser, porque todas elas doíam, né? E eu falei assim, não é possível, eu sei que eu não tô enxergando uma outra possibilidade, mas eu sei que existe. Então, por favor, me mostra. Me mostra o que vai me tirar disso, porque não tá legal. Não tô disposta a viver assim o resto da minha vida, né? Com relacionamento, com dinheiro, com o corpo, com tudo doía, gente, né? Tudo doía, tudo. E foi ali depois de uns 2 meses que eu falo que a Axis me escolheu, né? Porque eu não fui pesquisar. Né? Chegou alguém e me falou, olha, do jeito que você tá meio esquisito. Talvez se você fosse fazer esse curso aqui, né, que era Barras, podia te dar um norte aí, né? E foi assim que eu fui fazer a classe de Barras. Eu não recebi sessão antes, né? Eu fui direto pro curso em Belo Horizonte fazer
minha primeira classe de barras. E ups! Então, sim, às vezes a gente ainda tem um ponto de vista de que é a dor que vai nos mover. E era esse o ponto de vista que eu estava. Chegar no meu limite de todos os lugares para realmente parar e receber de uma possibilidade que eu jamais imaginei. Só que precisa fazer isso. Hoje eu olho para trás, mas precisa fazer isso, né? Não, né, Bianca? E aí a gente vai facilitando, vai vendo as outras coisas. Duas coisas que estavam me vindo enquanto estava falando. Uma é realmente esse lugar de funcionar a partir da dor. Então, faltou dinheiro, daí tu corre para criar. Ao invés de realmente o que mais é possível, o que eu posso adicionar, né? Então, o que se requer para que a gente mude, enfim, que a gente vai escolhendo mudar, esse lugar de onde funciona. Eu sempre brinco que é tipo, tem um degrau que tu tá ali com os dois pés, né? Então, o que se requer para que a gente troque esse degrau de funcionar a partir de criar na falta, criar na dor, criar no não tem, no não gosto, para criar do realmente quais são as outras possibilidades mais divertidas. E a outra questão é o quanto que são habilidades que a gente tem com os outros corpos, com dor. Sim. E quando a gente não reconhece, a gente vai usar isso contra a gente, vai ficar refém disso, né? Sim. E aí, aqui abrindo um behind the scenes aqui, tipo, o que a gente conversou por trás dos bastidores, né? Teve uma vez que eu perguntei para Bianca o que te leva a trabalhar com consciência, né? Qual foi a escolha, né? Conta pra gente, quer contar pra gente sobre as janelinhas e a tua criança. Mas vai fazer chorar aqui mesmo, é isso, cidadão? Quer que eu conte? Eu não consigo contar essa história sem chorar. Vivi pegando a Bianca e fazendo assim, né? É ao vivo? Uau! Sem graça. Quer que eu conte? Eu posso contar por ti. É porque eu já veio, assim, tipo, eu gosto, é sensacional perceber isso. Já comecei sem falar, você viu, né? É sobre isso. Teve uma época que eu trabalhei com a Bianca na criação dos workshops com ela, das classes, enfim, da parte aqui do Instagram também. E eu perguntei se o que te leva a trabalhar com consciência hoje, né? Qual foi a escolha? De onde veio isso, né? E aí ela conta que ela era criança e ela sentia muita tristeza. A Nala tá contribuindo aqui com a gente. Ela sentia muita tristeza, né? E aí ela olhava pela janela do apartamento lá do prédio, que é um prédio alto, e via as janelinhas dos outros prédios e dizia: em cada casa dessas tem uma criança como eu sentindo essa mesma tristeza, né? Então, que o ponto de escolha dela era esse, de que as pessoas fossem mais felizes e que ela também pudesse acessar mais felicidade, já que ela já tinha a clareza de que estava acessando a dor das outras pessoas também, né? E aí, nessa semana, eu perguntei para ela se ela percebia que quando ela estava em prédios, ela sentia mais sobrecarga das emoções, das dores, dos pensamentos das outras pessoas, do que quando estava, sei lá, numa casa ou num bairro mais residencial, com menos gente, né? E aí eu disse que quando eu tô em São Paulo não é tão gentil assim para mim quando eu estou em outros lugares que não tem tanta gente, né? E até quando eu vou um pouquinho mais afastado do centro, que é centro-oeste de São Paulo, não é tão distante assim do centro de São Paulo. E eu tenho essa consciência hoje, né? De que não é tão gentil. Quando eu tô, por exemplo, você vai me ver quando eu viajo para dar curso em Fortaleza, quando eu vou para, né, para o Nordeste, que tem a praia, ou quando eu fico muito assim, ok, muito fluxo de energia aqui, eu ainda não mudei isso de alguma forma, eu fico na pergunta sobre o que é isso, mas como eu posso ser gentil no espaço que eu estou, né? Eu vou para praia aqui perto de São Paulo mesmo, ou que nem eu vou, tem a minha amiga lá em Atibaia, tem outros lugares que eu posso, a casa da minha mãe mesmo não é tão perto aqui, né? Já é uma cidade bem próxima de São Paulo, então eu vou me conectar com coisas que são mais gentis comigo. Isso não quer dizer, só que assim, passei um bom tempo resistindo a São Paulo sobre essa consciência. E é muito legal o que você trouxe sobre o porquê que eu faço o que eu faço, que é sobre. Eu passei um tanto. Eu sou de São Paulo. Não tem gente aqui, gente.
Não tem gente com dor aqui. Não. E eu passava, sem corpos. E é muito interessante porque eu tinha essa consciência, eu passei uma vida quase que perguntando como que eu poderia ser contribuição para essa mudança. E aí muitas consciências que outras pessoas me trouxeram, tá? E aí tipo, algo sobre isso. Eu descobri que essa minha habilidade, olha como é interessante isso. Essa minha habilidade de perceber a tristeza e a dor das pessoas, só que eu trazia isso muito para o meu mundo, né? Ela é uma habilidade que eu tenho de levar alegria, né? É muito interessante como a gente é ensinado a ficar olhando para a dor disso. Isso, hiper tranquilo, né, Danilo? Mas que eu vou para lá, eu vou. É que é bem engraçado. A gente já teve, eu, Danilo e a Amora de Lácia, a gente já teve alguns episódios engraçados em Atibaia. Tá um pouquinho que a Nala tá querendo fugir pela janela, peraí. Vá, enquanto isso eu vou falando. E é muito interessante de perceber isso, que a gente é na polaridade. Você tá aqui, Amora! Eu não tinha te visto entrar. E é muito interessante, né, de perceber que a gente é isso. Como é que eu posso falar? Que vai criar. A gente se prende no errado das coisas, que o errado seria a dor. Então eu tenho a consciência da dor. Por que eu tenho a consciência da dor? Isso era a Bianca sem a consciência do que ela era, né? Só que se eu tenho a habilidade de estar ali presente com a dor, e querendo ou não, olha o que eu faço hoje, Vivi. Eu facilito as pessoas a acessarem a consciência delas, independente da ferramenta que eu utilizo. Se é negócio, se é a pessoa, se é o que é, né? E até no próprio nome, facilitador, né? Tipo Exato. assim. E é um espaço de que eu falo, eu vejo a sua dor, eu vejo onde você está. Eu sei que eu vejo, porque isso não é de hoje, não foi com Access. Eu tô falando que eu tinha 4 anos de idade, não, 6 anos de idade, que eu ficava sentada nessa janela percebendo isso. Só que eu não tinha ferramentas. Eu não tinha essa consciência que eu tenho hoje. Só que essa minha habilidade, a pergunta ali era como eu posso trazer alegria. Só que a gente fica nessa polaridade. Então, para eu levar alegria, eu tenho que sentir a dor. Não, não preciso. Hoje eu tenho essa consciência. Eu posso estar consciente da dor, mas eu não preciso senti-la tanto. Ainda tem algum espaço que escolhe isso? Tem, não vou falar para vocês que não, né? Ainda existe um tanto disso, mas está em processo de consciência disso, o que é isso, e sem julgar isso, que é uma habilidade minha. Então, se eu tenho esse perceber de levar alegria, eu passei uma vida, eu vou trabalhar com coisa social, e não fazia sentido para mim. Eu vou ir para. Meu, o idoso adora a minha pessoa. É só sentar no banquinho de trás que vai vir alguém conversar comigo, um senhorzinho, né? Então, no asilo, conversar com as pessoas, que eu gostava, né? Eu via que quando eu conversava com as pessoas mudam a energia. A minha presença muda a energia. Eu demorei muito para reconhecer isso, porque parece muito, é. Não, você aí, você muda a energia do ambiente que você tá. E eu sou a alegria. Teve uma pessoa que às vezes eu tava muito assim, Bianca, você é a alegria. Você é a diversão. Você não precisa falar isso. Só de estar do seu lado a gente já fica mais animado. Eu, percebe, vê. Onde você bota a criação ali, você desperta isso nas pessoas. Você deixa as pessoas animadas. Eu, caraca, E fui parar pra olhar isso. Porque imagina, euzinha, esse ser insignificante no meio desse planeta inteiro, desse Eu universo todo. aqui cheia de dor. Eu Quem sou eu com na dor, fila eu do vou falar de pão? alegria. Como assim? Cara, qual é a alegria que você está se recusando a ser? Porque você está muito mais olhando para a dor. No julgamento, eu vou falar, tá olhando para o julgamento da dor. E isso, quando eu estava facilitando o fundamento, que por um acaso era uma Amora de Franca, a gente ainda podia fazer online, e um amigo meu de Dubai, então eu estava, tipo, literalmente assim, conectada com o planeta inteiro. Eu, no intervalo, peguei e sentei nessa mesma janela e olhei e falei, caraca, é sobre isso. Não era sobre ir no asilo,
com crianças não sei o quê, gente com situação de rua, porque pra mim não fazia sentido. Mas era o que eu sabia, né? Como que você leva alegria para as pessoas? Eu acho que é indo lá fazendo alguma coisa. E aí a Axis me traz essa consciência, que é onde eu tenho essa consciência de dor, eu tenho essa consciência de alegria. Eu sei que é possível sair Isso, desse era isso espaço. que eu tava pegando, assim, quando tu falou, quando eu tenho essa consciência de dor, eu tenho uma consciência de, daí eu tava assim, possibilidade, possibilidade. Eu sei que é possível. E olhar para isso dessa forma e conseguir colocar isso em palavras para você realmente é um pouco de desafio. Eu peço muito para vocês irem além das palavras do que eu estou falando, tá? E perceber a energia. Só de olhar para você a gente ri. Sensacional. E eu ainda vou rir da tua cara, aquelas, né? Do tipo, tá doendo, tá doendo. E não é na maldade, é realmente um espaço de tipo, vamos liberar isso, né? Não é, Vivi? Quantas vezes eu já ri não de você, mas com você. Eu tenho muito isso também, é tipo, pare... antes, né, de Axis, eu fazia constelação e eu fui fazer meu primeiro curso de constelação em Salvador, quando eu morei lá. E aí as pessoas diziam que eu tava faltando com respeito, porque no campo de constelação eu dava risada, tipo assim, conduzindo o campo, e daqui a pouco eu porque me trazia uma alegria encontrar a coisa. E a Esse mudança, você vê a mudança ali, né? É um senso não é de zoeira, é de ser isso. E eu era muito errada por isso. Como é que você vai rir, né, Vivi, numa situação dessa? Porque eu comecei a e receber feedbacks interessantes, do tipo, obrigada pela risada que você deu no momento mais tenso da facilitação. Aquela risada fez, caraca, eu posso rir disso. Isso não é tão significante. Eu posso mudar isso na hora que eu escolher. E o parece que, assim, para mim tem uma sensação de que tem aquele nozinho. Quando eu acho um nozinho, eu e a pessoa, obviamente, e tudo que tá acontecendo ali, dá aquela liberação assim, tipo, eu dou aquela risada assim, do tipo, nossa, era isso, pronto, sabe? Soltou. E aí foi muito isso, ai, tu tá sendo desrespeitosa, não sei o que. E eu olhava assim, gente, não é sobre. Mas é que nem eu falei aqui no início para vocês, a gente é tão ensinado nessa realidade a dar uma significância para a dor que é Exato. desrespeitoso. Como você está rindo da minha dor? Não é sobre a sua dor. Eu estou rindo, eu estou trazendo a alegria de ver o seu ser. Eu consigo ver você além dessa dor. E eu sei que é muito esquisito falar isso. E eu já falei assim, quantas vezes eu gostaria muito que você olhasse você com os olhos que eu tô vendo, porque eu tô vendo através de você. Eu já contei isso, acho que para bilhões de pessoas aqui. Né? Eu já tive um professor que parou uma aula quando eu tinha uns 12 anos de idade, falando: você vê através de mim, para de me olhar. Tipo, imagina, eu no fundão da sala, aquela que não gostava de ser vista, parar e falar isso para mim. Então eu tenho isso. Onde eu vou continuar recusando? Eu queria ser a Tocone no meu olho. Eu tô falando, gente. Eu queria umas coisas lindas na minha vida em nome de recusar quem eu sou, as minhas habilidades. Eu vou deixar de me ver mesmo? É isso que eu escolho? Para quem não sabe, o meu Tem uma amiga Tocone regrediu. Eu não... Tem uma amiga minha que fala, né? Tipo assim, quando que a gente tá olhando uma mesma pessoa e ela tá enxergando as projeções e julgamentos que a própria pessoa tem sobre ela. Ela diz que ela tem essa capacidade. E que eu enxergo, ela falando, né? Que eu enxergo o ser da pessoa. É, E ela, às vezes, a Vivian tá olhando para uma pessoa e tá apaixonada por aquilo que ela tá vendo da pessoa. E eu tô olhando assim, Vivian, o que que você tá vendo? Porque a gente vai lá nesse lugar mais escondido, secreto, profundo, enfim, do ser da pessoa que a pessoa está se recusando a ver, né? Então, olha que interessante aonde a gente chegou numa conversa sobre dor, né? Vocês estão percebendo que é capacidades e habilidades realmente. Então, quais são as capacidades e habilidades que você tem que você não está reconhecendo, não está percebendo, não está recebendo delas? E aí, né, seu corpo está gritando, aí, tipo, pelo amor de Deus, reconhece. sim. E eu vejo assim que tem várias coisas que o meu corpo processa consciência por dor mesmo, né? Por exemplo, eu já cheguei. E hoje é ok, é só um processo. Por exemplo, a maioria das vezes é nas costas, né? Então, aquilo que eu tô recusando a ver de mim mesma.
E, por exemplo, o ESB o ano passado, né, do DEM, eu saí daquela classe travada, a ponto de ligar para uma quiropata para me socorrer no hotel, porque eu não conseguia levantar da cama. E, tipo, ok, o que é isso? Me diverti pra caramba. Não tinha bolsa de gelo, fui pra água gelada do hotel, da piscina. E aí tem um tanto de outras coisas engraçadas por aí. Mas é muito sobre várias. Não é sobre virar e falar assim, ah, é só isso, é só aquilo de consciência. O que eu quero trazer com isso? São vários leques, né? Aquele SB mudou um tanto de coisa na minha vida. E alguma coisa eu não queria olhar. Beleza, você não quer olhar? Tudo certo? Vamos ficar aqui mais um dia pra você pensar, sem conseguir dirigir. Sem problema. E aí, Meu Deus do não céu, julgar foi isso. ano passado aqui. Foi em junho do ano passado que o DEM veio, né? Parece que foi ontem. Tipo assim. Não, foi em junho do ano passado. Então, assim, como que eu posso. Tá Isso é uma tão ótima presente. pergunta, né? É, ainda existe, né? É muito sensacional. Isso ali, Vivi, o USB do DEM, foi um lugar onde eu tive crise de hipersensibilidade, eu tive as costas, né? A alimentação não tive negócio com o estômago naquele tempo ali, naquelas classes. Mas foi um espaço onde eu percebi que era possível não julgar. Tem uma maquininha. Você está escutando? Eu vou sair daqui. Aqui também daqui a pouco vai passar o carro do ovo, o Então, carro assim, da olha, fruteira. foi um lugar onde eu consegui não julgar. Tipo, tá acontecendo, tá aqui, essa consciência tá aqui, mas eu não tô julgando isso. As portas normais abertas, eu sou Bianca, quem fica com a porta aberta? E é muito interessante sobre isso, sobre o espaço de não julgar mais o que está acontecendo comigo. E ali muito legal, o Danilo colocou, é isso, conseguir olhar e ver além da dor. E como eu tenho essa habilidade de fazer isso para os outros, que nem a Vivi disse, né? Eu consigo ver. E isso, assim, gente, é cada coisa engraçada, porque é muito. Depois eu volto para isso. Termina uma frase primeiro. É, como eu posso me enxergar além da dor? Ok, isso tá aqui, não é fruto da minha imaginação, tá doendo, eu sei que tá doendo, mas como eu posso enxergar através disso? Onde está o meu ser e o meu corpo nisso? E aí tira o julgamento. Aquela classe do USB me trouxe muito esse presente. Tá aqui, tá acontecendo, e eu sei lidar com isso. Existe a Bianca por trás disso. E, e o que esse ser, o que esse corpo verdadeiramente está escolhendo aí, né? E muito desse julgamento que a gente faz, né? Do tipo, isso não deveria estar acontecendo, eu não deveria estar sentindo, eu deveria saber lidar com isso. Como assim? Tantos anos de terapia, tantos anos de Axis, né? A gente vai para um espaço de definição e perdi a palavra. RP, realidade presuntiva, de como deveria ser, de como deveria estar, e vai para esse julgamento da gente, vai para isso. E aí tu não recebe, né? É isso que eu tenho pedido muito, né? A gente tem um grupo de praticantes de sinfonia de possibilidades pelo mundo todo, tem, sei lá, 900 e poucas pessoas, e tá lá o grupo aberto, né, pra gente trocar, e eu troco bastante sinfonia, e eu tenho pedido por isso nas últimas vezes, assim, eu escolho me receber além de todo julgamento e projeção e realidade presuntiva do que eu acho que eu deveria ser. Quem sou eu de verdade que eu não tô recebendo, que eu não tô reconhecendo, porque eu mesma coloquei um monte de julgamento, e aí julgamento é barreira. Um ótimo jeito de você não se receber é você se julgar. E não receber o corpo né? é julgar o corpo. Muito legal você trazer a energia do Sinfonia de Possibilidades, né? O ESB, a energia do ESB, a gente chama ela também para estar quando a gente faz uma sessão de sinfonia. Então, essa classe que eu estava com o Den, e é muito interessante, né? Porque, ai meu Deus, como é que eu vou estar tendo uma crise no meio de uma classe? Isso não devia estar acontecendo aqui. Esse pensamento não passou na minha cabeça. Foi alguém que falou isso para mim depois, né? Tipo, não tá errado, cara. Foi naquela hora que eu falei, meu, o meu corpo não é errado.
Isso não é errado. E isso foi muito legal. É uma habilidade do meu corpo, foi uma consciência sensacional. É uma habilidade do meu corpo que, trazendo a síntese energética do meu ser, ESB, é só uma habilidade sensacional que ele tem. E eu vou incluir isso hoje. Eu escolho isso hoje. Né? E a sinfonia é muito legal para isso. A sinfonia vai trazer todas essas possibilidades, e a energia do seu ser, da terra e as infinitas possibilidades para você perceber isso de uma forma diferente. E eu sou muito grata ao DEM por ele ter trazido o ESB para o planeta e ter facilitado aquela classe. Né? De dezembro para cá, diminui 6 números do meu manequim de 66 para 60. Descobri isso ontem comprando uma calça. Sensacional. Não chegou ainda essa mensagem para mim. Como o seu corpo deseja ser, né? O que o seu corpo está falando para ti aí? E às vezes vem como dor, que nem eu tenho a consciência de que o meu corpo deseja mais movimento. E como eu sei isso, quando ele vira e fala, vai travar suas costas, e você vai travar de novo mesmo? Ou você vai fazer exercício para fortalecer? Porque assim também incluir as ferramentas dessa realidade. Tá bom, Bianca, você tá fazendo tudo energético que é possível fazer pra acessar isso. Agora você também tem que levantar a bunda e fazer o que você tem que fazer. Meu corpo é bem debochado comigo, assim como eu sou com ele. Por que será, né? Que vocês escolheram assim, talvez? Deu match. Deu match. Hoje, né, eu sou facilitadora da Lei do Tempo também, que é o Sincronário da Paz, né? Uma forma diferente de caminhar pelo tempo desta realidade. E no sincronário hoje a gente está começando a onda da serpente. E a onda da serpente, né, é o animal que mais próximo do chão está. Então é tudo que é sobre matéria, corpo, terra, sobrevivência. Olha ali a Cris dizendo, eu sou prazer. A gente já teve esse papo, né, Cris? Só pra lembrar, assim, tipo, Oi? corpo. E aí a gente está começando essa onda, né? A onda é o quê? São 13 dias com o mesmo propósito. E o propósito dessa onda, então, é da serpente, que é conectar com o corpo. Trazer as coisas de sobrevivência, de instinto. Então a gente vai passar 13 dias com o apoio do universo aí pra gente dar uma... Não que o universo não apoie isso em outros momentos, não é sobre isso, mas como essa energia está em fluxo agora, a gente pode aproveitar esses 13 dias para focar nisso, né? O propósito desses 13 dias é essa conexão com o corpo. E aí eu achei sensacional que, coincidentemente, caiu nesse dia de fazer a live sobre dor, né? Sobre corpo, enfim. E que espaço diferente a gente pode acessar sobre sobrevivência, sobre instinto, né? O quanto que o corpo sabe das coisas que são da matéria, a gente pode receber dele, né? E aí, para mim, o ponto que tá vindo muito é julgamento, né? Quando a gente julga, a gente não recebe. Então, o quanto do julgamento que a gente tem feito é justamente para não receber. Sim. Não é que eu não consigo receber porque eu julgo, é eu julgo porque eu não quero receber. Sensacional, então, porque o nosso estado natural é receber. Né? Você não precisa fazer nada para receber. Se você estivesse sendo você estaria recebendo de tudo, do seu corpo, do planeta, de tudo. Agora percebe aí, quanta força no seu corpo, no seu ser, você tem que fazer para não receber. E eu amei uma vez que eu fiz uma classe de MTV SS, eu não lembro mais quando foi, como foi, com quem foi, mas eu lembro que na hora que a gente estava lendo ali sobre a apostila, tinha uma coisa assim, o seu corpo pode receber só de passar do lado daquilo, né? Ele passou do lado de uma planta, ele pode receber aquilo que ele precisa. E eu fiquei assim, aquilo era tão óbvio para mim, assim, em algum lugar que não era racional, mas quando alguém expressou aquilo, eu fiquei, é óbvio.
O corpo sabe receber como ninguém mais, né? Então, quanta força realmente a gente está fazendo para não receber? Quanto julgamento eu estou fazendo para garantir que meu corpo não receba? E aí, nossa, você... E o que se requer para que a gente permita o corpo receber? E aí, lá na apostila de Barras, em algum lugar tem sobre a desbloquear o corpo para receber, né? Então, assim, Tá. Sim. E é ótimo. Pergunta pro seu corpo, como eu posso receber hoje? Ele sabe. Me mostra o que é receber. Pede. Quem sabe você recebe? Ok, em algum lugar eu abdiquei a minha habilidade de receber como ser. O corpo me mostra o que é receber. Natureza, planeta, terra, me mostra o que é receber. Eu acho muito sensacional quando o Gary ele faz questão de frisar e frisar e frisar mais disso. É sobre receber, Barras é sobre receber. Em nome de receber, o corpo tem que ser tocado. É sobre o corpo estar ali presente, recebendo. Ai, pode fazer Barras à distância. Não, é sobre receber. Processo corporal, eu preciso do quê? Do corpo. Porque é o quê? Receber. Não dá para fazer via Wi-Fi, não. Então, quanto que a gente, e nossa, eu nesse gosto. planeta, está tendo essa cultura do afastamento disso. E vos fala uma pessoa que eu acho que 99% da população que eu falo isso não entende o que eu falo, não capta o que eu falo, que vos fala uma das pessoas que tem mais questões com toque do que você podia conhecer. Um toque físico. Agora, fala para o meu corpo receber barras, processo corporal, sobre estar perto de corpos, sobre receber deles. O meu corpo adora isso. Tipo, se você falar assim, ai, Bianca, mas é muito esquisito isso. Alguém que não abraça todo mundo, falando assim, eu sou assim, eu sou esquisita nesse ponto. Porque o meu corpo recebe de formas diferentes. Ele percebe coisas de formas diferentes do que talvez você não. E vice-versa, né? Vivi Aquele conviveu espaço comigo. que fica assim. Então, se você não julgasse isso, você acha que eu nunca captei esse pensamento? Ah, a Bianca adora processo corporal, a Bianca adora massagem, adoro corpos. E quando chega perto de mim, eu vou dar aquele abraço de 2 segundos. É esquisito? É. Isso é a Bianca, o corpo da Bianca sendo isso, o que eles são nesses 10 segundos. Pode mudar? Você é a maior abraçadora da face da Terra amanhã? Pode. Já sei! Vamos fazer aquelas plaquinhas, abraços grátis e vamos pra praça. Nós duas, assim, tipo, não! Foi sensacional, né? Diga. A Bianca ficou uma semana aqui em casa quando veio fazer o fundamento em Porto Alegre, né? E aí era muito bom, porque a gente tinha essa distância entre nós que a gente estava muito perto, muito íntima e tratando coisas muito profundas, mas a gente estava assim, a distância entre corpos era respeitada, porque as duas, eu sou muito isso também, tipo, eu adoro pessoas, adoro estar com as pessoas, adoro o processo corporal, mas não fica encostando em mim, tipo assim, fica um pouquinho mais pra lá. Por que, que a pessoa chega tão perto pra falar? É tipo assim, eu tô escutando, entendeu? Não preciso chegar tão perto. Mas não é sobre não encostar, né? Muitas vezes, hoje eu percebo que também é, tipo, você tá me encostando antes mesmo de você me encostar, você não tá entendendo. Então você não tá não O meu me corpo encostando. já está recebendo do teu corpo, tu não precisa ficar dentro de mim, tipo assim. Mas ó, a gente tá trazendo isso à tona porque olha quantos corpos funcionam de tantas formas diferentes a cada momento. Quando eu falo isso também para as pessoas já vão também levantam as barreiras, tipo, não posso encostar na Bianca nunca. Também não é isso. Não tem realmente um que é isso, um quando é isso, né? É você perceber o que vai funcionar para você e para o seu corpo a todo momento, inclusive incluindo a dor.
né? Minha crise de hipersensibilidade não é uma dor, mas assim, se fosse para tentar descrever alguma coisa, é como se fosse. Mas ali no meu foi sensacional. Gente, quando vocês tiverem a oportunidade de fazer uma classe de SB, só vai. Tudo que você está julgando aí no seu mundo, com o seu corpo, as suas dores, as suas mazelas, o que é você, o que não é você. Não tem vez, não tem julgamento, não conseguia. Eu às vezes até me esforço, porque vem, né, o piloto automático mas tem que me julgar, né? Não vinha. Tu estava falando e me veio a percepção que eu tive esses tempos, que às vezes eu me sentia desconfortável perto de alguma pessoa, né? E aí eu ficava, por que que eu tô me sentindo assim? O que que tá acontecendo? Por que que eu tô julgando a pessoa? E começava aquele auto-julgamento do como eu estou errada em sentir isso. Sim. E aí, um dia eu me dei conta que a realidade da pessoa era menor que a minha, ou que eu como ser, e eu tava tentando, assim, encaixar ali e ficava apertado. Então, essa sensação desse desconforto no contato com o outro era porque a realidade da pessoa era menor que a minha. Não é sobre, ai meu Deus, como eu sou grande e o outro é pequeno, não é isso. Mas é a sensação do mundo da pessoa ser pequeno, porque é diferente do meu, obviamente, e eu tentando entrar no mundo da pessoa. Então, me veio isso quando a gente estava falando do tocar, não tocar, o meu corpo já está percebendo a tua realidade antes mesmo de tu chegar perto de mim. Me veio muito claramente, meu Deus, eu estava me julgando porque eu tinha resistência à pessoa, sendo que era só uma percepção de que a realidade dela é menor que a minha, ou menor que meu ser, ou enfim, algo nesse sentido. Diferente, né? A gente pode trazer a palavra diferente, né? Porque a mente já vai desenhar um negócio maior ou menor, né? Mas é só pontos diferentes tentando se encaixar numa coisa que não é uma verdade para você necessariamente, né? Receber uma sessão de S com a Bianca é muita contribuição. Eu hiper também concordo, assim, com você. Alinho e concordo. Eu também. Gente, é uma energia que conecta com o meu corpo de uma forma, assim, e eu sou muito grata por cada pessoa que escolhe que eu faça sessão nela. Eu recebo muito disso. Eu sou muito egoísta, vocês não têm noção. Falando em sessão, falando em corpo e falando em receber, né? Vamos contar aqui pro pessoal que a gente tá promovendo. A Bianca é host, eu sou promotor do Brandon aqui no Brasil, agora em finalzinho de junho, começo de julho. E, gente, vai ter uma classe de 3 dias de corpo. 3. Eu disse pra Bianca, eu já tô deitado na maca. Esperando. E assim, isso eu vou falar para vocês, uma coisa que é de contribuição para mim. Quando eu cheguei na Access, eu sou aquela estudiosa que vai ler todas as letrinhas da apostila. Eu peguei a apostila e vi que existia uma classe de corpo, que era muito esquisito por todas as questões. Eu não tinha essa consciência que eu tenho hoje com o corpo, não. Mas eu falei, legal, tem um negócio aqui de corpo, eu desejo fazer isso. Gente, eu fui fazer o fundamento para fazer a classe de 3 dias de corpos. E hoje eu tô indo para minha 14ª ou 15ª classe, né? Essa classe do Brandon vai ser a minha 14ª ou 15ª de 3 dias de corpos. E vocês não têm noção o quanto que estar numa fase de 3 dias de corpos mudou a minha vida, né? Eu não teria palavras para falar para vocês o que é a criação a partir desse espaço com esses processos corporais, e não só no meu dia a dia, né, estar com os processos corporais, mas ir para uma fase de 3 dias de corpos. O meu corpo, ele bate carteirinha, assim, do tipo, e aí, bora para mais uma classe? Acho que a gente tem mais alguma coisa para perceber ali, com mais corpos juntos, correndo processos juntos, né? Então, para mim, o 3 dias de corpos foi sempre muito sobre a contribuição que esses processos correndo simultaneamente são para mim. Com aquele facilitador, com as pessoas que estão ali, com corpos diferentes a cada vez. Então, foram aí 14 classes, eu acredito que são 14 mesmo, estou indo para a 15ª. 14 classes que criou muito na minha vida, com o meu corpo, com a permissão do meu corpo. E, gente, o meu corpo é o que cria as mágicas, muitas vezes, de engajamento com os meus clientes, né? É o que cria o engajamento com esse planeta, é o que me lembra o que é fluxo, de não julgamento. O corpo não julga. Meu corpo não julga. Ele não fala, você tá criando uma intensidade no estômago, sua feia, sua besta, por que você tá fazendo isso comigo? Ele fala, não, ok, é isso que você precisa, a consciência que requer. Não tem problema. A gente dói um pouquinho, cria um negocinho aqui.
né? Você tá assim, não tem problema. Ele é o teu amigo que vai falar sim. Ele não tem julgamento. Então tá ali em 3 dias sem julgamento, dissipando, eliminando, erradicando, né? Atualizando energias que ele sabe que é possível. Então ele me carrega para a classe, literalmente. É tipo, cala a Eu boca, acho filho. Para mim, o 3 dias de corpo até agora, né? Apesar de que eu fiz SB, SOP, fiz classe com o Gary, enfim. Mas para mim, o 3 dias de corpo é a minha classe favorita, assim. É tipo, ai meu Deus, 3 dias deitado na maca, né? Revezando, porque a gente tem um parceiro único durante a classe toda, e aí você aplica, depois você recebe, claro que a gente recebe enquanto aplica também, mas, né, tipo, eu fico deitada, depois eu fico sentada, e a gente vai aplicando o processo, e ao mesmo tempo você pode ser facilitado sobre qualquer assunto, porque esse facilitador de 3 dias de corpo, ele é um CF, então ele também dá fundamento, e aí a gente pode perguntar qualquer coisa, né, então imagina uma classe de 3 dias que você pode perguntar, ser facilitado por qualquer coisa, e ao mesmo tempo você está recebendo processos corporais É sensacional. e aplicando, e ali a energia que se formou daquelas pessoas que estão na classe, né? E se você não está no grupo do WhatsApp ainda, vem pelo menos para sentir a energia, perceber a energia do que está acontecendo lá, Movimento, né? que está sendo sensacional. A galera de fora que não é do Brasil já está dizendo assim, eu preciso dessa classe porque a É, energia está incrível. E tá realmente uma energia de diversão sim. com os corpos, com a classe, com a vida, né? O Brandon, ele tá numa profundidade, gente. Se você Sabe? não tá no grupo do Telegram dele de português, ele tá entregando O que está sendo esses tanto desafios, né? O que está de sendo esses desafios? graça, completamente de graça. Tá lá no grupo do Telegram os vídeos com tradução da Estelinha. E, gente, assim, ele tá entregando demais, demais, demais sobre corpo, sobre dinheiro e sei lá o que mais a gente vai criar ainda Sim, com tudo isso. Mas, sensacional. E é muito assim, é um presente esses processos corporais. E eu gostaria só de trazer uma consciência, né? Quando eu fiz a minha primeira classe de corpo ali, eu não tinha a mínima ideia de onde eu ia arrancar o dinheiro para aquilo, né? E detalhe, eu tinha que fazer o fundamento antes. Então, eu não sabia onde eu ia arrancar o dinheiro do fundamento e do 3 dias de corpos, né? E ali eu não sabia ainda que era isso, mas o meu corpo, ele é muito mágico de criar dinheiro. Porque para ele, você veste, o que eu tô vestindo aqui é o corpo que tá vestindo, meu ser não veste. Os restaurantes que eu gosto de ir, não é o meu ser que come, é o meu corpo, né? As classes que eu desejo ir, porque é uma puta de uma facilitação na minha vida como ser, como corpo, é ele que cria. Ele é um convite para isso. Então, perceba o que é isso. Peça para o seu corpo. Ele cria. Sei lá. E é muito legal que você trouxe sobre as pessoas, né, das classes, né? Aqui, pelo menos, tem 3 pessoas que foi da minha última classe de 3 dias de corpos. Que são pessoas que, caraca, eu vinha pedindo por vocês, sabe? Eu vinha pedindo para pessoas gostosas na minha vida. E eu recebi disso, vivi a outra. Pessoas que são esse espaço comigo. Então é muito além do que aprender 50 e sei lá quantos processos que hoje estão e poder atender com isso depois, sabe? Tem isso também, mas é muito além. é sensacional, assim, é só. Eu fiz 2 classes, né, já. Com 2 facilitadores que não são mais facilitadores de Axis, mas enfim. Eu não consigo dizer assim quem era a pessoa que antes e quem, sabe assim, a conexão com o corpo, a comunhão com o corpo, as escolhas, Sábado faz um ano, já. a conexão com as escolhas a partir do corpo, a percepção de consciência, enfim, assim, são pessoas completamente diferentes. E o que você eu depois do fundamento e do 3 dias de corpo com o Brandon, eu tô assim, tipo assim, que tá vindo e o corpo já tá preparando, né? Essa é a questão que eu disse para vocês antes, né? De que tá me vindo uma clareza de que o corpo tá percebendo alguma coisa do futuro e ele já tá se preparando. Um exemplo disso, né? Eu entrei para o time de ligações do Axis. Se você não sabe, o Axis liga para você. Sim.
O Axis liga para você apenas para dizer: oi, como você tá? Parabéns por ter feito uma classe. A gente tá aqui, você precisa de alguma coisa? Você tem alguma pergunta, alguma dúvida? Simplesmente isso, assim, coisa mais maravilhosa. E eu comecei a fazer parte do time um mês antes. Travou de novo. E um mês antes, eu comecei a ter várias coisas no meu universo. E aí um dia a gente fez uma reunião Zoom com a Anne Clark e ela falou, né? É um músculo que você vai expandindo. Nanana. E eu, era sobre isso que estava acontecendo comigo, com o meu corpo. Já trabalhando o músculo ali para estar consciente de mais pessoas, estar consciente do universo, dessas pessoas que muitas vezes estão chegando em Axis, né? Que é a primeira classe de barras ou a primeira classe de fundamento, e a gente está ligando para essas pessoas. Oi, como você tá? Como tá o seu universo? Sim. Então é preparar o meu corpo, o meu campo, o meu ser para receber essas pessoas, engajar com elas, enfim. E o corpo já estava trabalhando nisso. O corpo, safadinho. Safadinho, você já estava se preparando, né? Muito tempo antes. Então, o que está vindo, que o seu corpo já está sabendo, e ele já está se preparando e parece que é dor. Parece que é desconforto, parece que é uma dificuldade. E se você disser, ok, corpo, tem algo acontecendo aí, como eu posso contribuir? Sim. Talvez seja um processo corporal, uma comida, um lugar diferente, movimento, que seu corpo já sabe que você está não ouvindo, não recebendo, recusando dinamicamente. Eu não sei quantos anos a gente está aqui, Bianca. Sim, a gente tem uma live meio-dia de novo. Sim. Mas esse atendimento também depois de sinfonia. Boa. Gratidão imensa. O que mais é possível, o que ficou disponível agora, depois dessa conversa. Posso só fazer mais uma pergunta para vocês? Para falar tchau? Se você não tivesse que entender a dor do seu corpo, se você não tivesse que fazer ela de errado, eu vou trazer um entendimento. Eu tenho essa dor porque, blá, né? Se você não tivesse que justificar a dor no seu mundo, qual é o acesso à alegria de ser você com o seu corpo que você poderia ter hoje? Se você só escolhesse diferente. Tipo, pedisse pro corpo. O corpo a gente pode ter outro tipo de comunicação, né? E se não fosse errado, se você não tivesse que entender, se você não tivesse que justificar, se você não tivesse mais nada, o que você pode escolher de diferente agora com você e com o seu corpo? E quanto você pode receber do seu corpo hoje, sabe? Para mim, tá esse ponto, o julgamento e o receber, tá no meu universo muito presente nesses últimos dias, né? Então, o que você pode receber do seu corpo e de si, do seu ser, o que seu corpo está tentando te mostrar sobre você, que você pode receber hoje. Gente, gratidão por todo mundo que passou por aqui. Quem quiser fazer uma live comigo sobre corpo, né? Esse quadro é o Bom Dia Corpinho, para você dar um oi, pelo menos, pro seu corpo. Você já deu um oi pro seu corpo hoje? Vamos dar um oi pro corpo hoje? Oi, corpo. Oi, corpo. Encosta nele. Ele gosta de toque. Você já agradeceu pro seu corpo hoje? Corpo, obrigada por me aguentar, porque a gente é muito insano. Obrigada por me aguentar, por me manter aqui nesse planetinha. E quanta diversão a gente pode ter, quanta... Bah. A gente pode... É sensacional porque é 5 segundos, né? Oi, corpo! Obrigado por estar aqui comigo. Bum! O espaço muda completamente. Uhul! Gratidão por você estar aqui, minha amora. Gratidão por todo mundo que passou. Gratidão, Bianca. Gratidão, corpinho da Bianca. E o que somos nós agora, que não éramos antes dessa live. Sensacional. Beijo. Beijo. Já a gente volta meio-dia, tá? Meio-dia a gente tem live com mais uma galera aí falando sobre as classes do Brandon. Vem perceber a energia, porque assim, ó. Bora. Até. Beijo.